Olá, turma, tudo bem com vocês? Como a gente já sabe, né, o primeiro bimestre acabou e a gente vai entrar no segundo bimestre. O primeiro conteúdo que a gente vai ver do segundo bimestre vai ser o estudo dos gases. A gente sabe que gás é um estado físico da matéria, é o estado que tem maior energia cinética, por quê? Porque é o estado que tem maior movimento de suas moléculas comparado com o estado sólido e com o estado líquido. A primeira O primeiro tópico que a gente vai ver aqui vai ser um gás ideal, que é um gás que não existe. Por quê? Porque ele se aproxima muito das condições do hidrogênio e do hélio. Tamanho desprezível. O que é que eu quero dizer? Digamos que eu tenho todas essas moléculas aqui do gás aqui dentro desse recipiente. É como se eu considerasse que todas tivessem o mesmo tamanho. Então, o tamanho é desprezível. Não interagem entre si, ou seja, não há nenhum tipo de interação aqui entre essas moléculas. O choque entre as partículas e paredes são 100% elástico, ou seja, o choque dessas partículas aqui na parede do recipiente são totalmente elásticos, ou seja, não há troca de energia. Outro ponto aqui, velocidade e energia cinéticas altas, ou seja, essas moléculas aqui elas têm alta velocidade. E se elas têm grande velocidade, elas vai ter uma energia cinética alta. Movimento retilíneo, ou seja, movimento retilíneo é que elas só vão ter um tipo de movimento, que é retilíneo. Elas não têm movimento ondulatório, por exemplo. Então elas vão ter somente movimento retilíneo. Variáveis de estado físico. Variáveis de estado físico. São três variáveis. Quem são? Temperatura, pressão e volume. A temperatura, a gente tem que ver uma coisa aqui. Se lembra que quando dava em graus Celsius, se eu quisesse calcular em Kelvin, era só somar com 273. Isso aqui eu vou precisar, porque os cálculos que eu coloquei lá na atividade de vocês, tem alguns casos que a temperatura vem em Celsius, eu tenho que transformar para Kelvin. Então é só somar mais 273. Pressão. A pressão aqui eu tenho algumas unidades de pressão aqui. Por exemplo, 1 atm, que é a pressão atmosférica, é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 101 kPa, que é igual a 760 torricelli. Volume, que é o espaço que o gás ocupa. Eu tenho algumas unidades aqui também, ó, metro cúbico. Se eu quero transformar para decímetro cúbico, eu divido por 1000. Se eu tenho decímetro cúbico e quero transformar para centímetro cúbico, eu divido por 1000. Outra unidade aqui, se eu tenho metro cúbico e quero transformar para litro, aqui eu vou multiplicar por 1000. E se eu tenho litro e quero transformar para ml, eu multiplico por 1000. Vamos entrar agora aqui nas transformações gasosas. A gente viu que existem três variáveis de estado físico, não é? Pressão, temperatura e volume. Quando eu deixo uma constante e vou variar duas, eu posso ter três casos. O primeiro caso que a gente vai ver aqui vai ser isotérmico. Iso significa igual, e térmico dá a ideia de temperatura, não é? Então, igual a temperatura. Então, T vai ser constante. Isso indica que não vai ter variação de temperatura. Em todo o processo, ela vai permanecer constante. Então, eu tenho, quem vai variar? A pressão e o volume. Então, eu vou ter P1V1 é igual a P2V2. Onde P1V1 é meu estado inicial e P2V2 vai ser quando acontece a transformação de pressão e volume. Observação: o volume é inversamente proporcional à pressão. O que eu quero dizer? Se eu aumento a pressão, meu volume vai diminuir. Se eu aumento o volume, minha pressão diminui. Ou seja, se um aumenta, o outro diminui. E isso tudo de forma proporcional. O que eu quero dizer? Se eu tivesse 2 litros, uma pressão de 1 atm, se eu diminuir para 1 litro, eu estou diminuindo pela metade, então minha pressão ia para 2. Então eu vou ter um gráfico desse tipo aqui, ó. Tem pressão e volume aqui, ó.
À medida que a pressão está diminuindo, ele está mostrando aqui, ó, meu volume está aumentando, indicando que à medida que a pressão aumenta, que a pressão diminui, meu volume aumenta. Isso vice-versa. Vamos ver aqui mais duas transformações gasosas. Transformação isobárica. Iso igual, bárica vem de pressão. Então, pressão constante. Nesse caso aqui, a pressão é constante. Eu vou variar quem? O volume e a temperatura. Então, eu vou ter volume e temperatura variando. Então, ó, V1, T1 é meu caso inicial e V2, T2 é meu caso final, depois da transformação, depois da variação de volume e temperatura. Observação, o volume é diretamente proporcional à temperatura. O que eu quero dizer com isso? Se eu aumentar meu volume, minha pressão também vai aumentar. Se eu aumentar a temperatura, meu volume também vai aumentar. Ou seja, se eu aumento o volume, minha temperatura também aumenta. Se eu aumento minha temperatura, meu volume também aumenta. Ou seja, se um aumentar, o outro também vai aumentar. E esse gráfico aqui de temperatura e volume vai sempre me gerar uma reta, porque o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Isocórica ou isovolumétrica, em alguns livros está dessa forma. Iso é igual, né? E córica dá a ideia de volume. Então, volume constante. Então, quem vai variar? A pressão e a temperatura. Isso aqui é um T, viu, pessoal? Aqui também é um T. Então, quem vai variar? Pressão e temperatura. Pressão e temperatura. Então, eu tenho aqui P1, T1, P2, T2. Nesse caso aqui, quem vai variar é a pressão e a temperatura. Então, eu tenho aqui meu estado inicial e tenho aqui meu estado final. Quando no meu estado final aqui é quando acontece a variação da pressão e a temperatura. Observação, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. E o gráfico vai me gerar outra reta. Por quê? Porque a temperatura é diretamente proporcional à pressão. O que é que eu quero dizer? Se eu estou aumentando a pressão, eu aumento também a temperatura. Se eu aumento a temperatura, minha pressão também aumenta. Ou seja, se um aumentar, se a pressão aumentar, a temperatura também vai aumentar. Se aumentar a temperatura, minha pressão também aumenta. Os dois vão aumentar. Pessoal, e os cálculos? Os cálculos, lá nas questões que eu coloquei, se você olhar nas três fórmulas, eu vou ter 4 grandezas. Então, sempre eu vou dar 3 e vocês vão calcular 1. É como aqui, ó, eu tenho P1, V1, P2, V2. É como se eu tivesse dado aqui, ó, pressão 1 e um exemplo. Pressão 1 igual a 1 atm. Volume 1 igual a 2 litros. Pressão 2 igual, que é atm, 2 atm. Qual seria esse volume final? Então era só calcular, não é? Eu ia fazer P1, V1 é igual a P2, V2 e substituir. Quem era P1? 1. Quem é V1? 2. Quem é P2? 2. Quem é V? 2. É quem ele quer calcular. Então, isso aqui vai dar 2, né? Aqui eu vou ter 2V, né? E 2 sai dividindo. Então, o volume 2 seria igual. 2 vai passar dividindo e ficar 2 dividido por 2. Isso aqui ia dar igual a 1 litro. Aqui da mesma forma. Por exemplo, se eu pedisse para calcular o volume 2, eu tinha que dar V1, T1 e T2. Se lembrando que se ele der em Celsius, vocês têm que transformar para Kelvin, somar com 273. Nesse caso aqui, se ele pedisse a pressão 1, então eu tinha que dar P2, T1 e T2.
Pronto, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido algumas coisas aí. E a aula acabou.